é lateral direito cobrando o Fluminense, lateral direito que a gente nem lembra direito que jogou aqui, cobrando mais de R$1 milhão do Fluminense, e é o Campeonato Carioca. Se por um lado tá saindo dinheiro, né, pode sair pro dinheiro para esse lateral na justiça, a gente espera que entre dinheiro pelo menos, porque a Ferdi garantiu que o Carioca vai voltar e ainda tem uma novidade, provavelmente volta antes até mesmo do que deveria voltar. Vamos falar disso aqui nesse Giro de Notícias. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil e de todo o mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. O Fluminense está jogando? Não, mas isso não deixa de gerar notícia e gerar notícias que têm a ver com o Fluminense. Então, se inscreve aqui no canal ativando o sininho para você receber as notificações de vídeo, para você ficar antenado em tudo que acontece no Fluzon. E dá um like aqui embaixo também, porque dá moral pra gente. Isso que é importante você dar o like, eu repito várias vezes. Beleza? Vamos falar nesse vídeo aqui, primeiramente, sobre a possível saída de dinheiro. Não é novidade pra ninguém que um monte de jogador do Fluminense saiu sem receber do clube, saiu com algum tipo de dívida. E bem, o problema de você mandar embora um jogador, mandar embora um treinador enfim, ir nesse ritmo, é que uma hora essa dívida retorna. E é o problema atual em relação a Lucas, lateral direito que foi do Fluminense em 2017. Eu vou lembrar, sinceramente, eu lembro de dois momentos de Lucas, né? Um muito claro, que é o gol dele contra o Flamengo na Sul-Americana, né? No 3x3, ele entra... Eita, quase derrubei o celular. Foi só falar de jogador assim que já vem derrubando as coisas. Quando é Bruno Silva derrubando o copo, quase derrubando o celular aqui. Mas enfim, ele fazendo o gol lá contra o Flamengo naquele 3x3 e um gol contra o Salgueiro também, que ele entra chutando. Não lembro se ele fez no 3x3 também da Taça Guanabara, isso eu não lembro não. Mas enfim, ele tá cobrando mais de R$1,5 milhão na justiça, teria uma audiência no final de março na justiça, que obviamente foi adiada, já não estava podendo mais ter esse tipo de audiência. E ele tá cobrando, a audiência, na verdade, ela tá suspensa, né? Não tem uma data ainda. Mas vamos lá, olha o que ele tá cobrando. Mais de R$500 mil referente a 5 meses de direito de imagem e 13º salário e férias. Totalmente justo de receber valor que não recebeu, que estava em contrato e não recebeu. R$130 mil pelo não pagamento das férias até 2 dias antes de começar o período de descanso, sob pena de ser devido o pagamento em dobro, incluindo o texto constitucional. Basicamente não recebeu as férias até o dia que deveria receber, está cobrando depois, está querendo o dobro, né? Essa daqui já é uma parte em que tá no direito dele de pedir, mas assim, ele recebeu, né? Foi conversado, o grupo todo não recebeu, enfim, né? Mas tá no direito dele. R$100 mil de não recolhimento de FGTS, né? Com juros e etc. Enfim, trabalhou, a carteira assinada tem que receber o fundo de garantia. R$228 mil referente a pagamento de descansos semanais remunerados, não usufruídos e feriados trabalhados. Aí começa uma certa piada, né? Porque se todo jogador for pedir isso, vai ficar engraçado, né? R$98 mil de multa pelo não pagamento das verbas rescisórias no prazo legal. Basicamente, o Fluminense atrasou no pagamento da rescisão e está sendo cobrado isso. E mais de R$260 mil de multa pelo não pagamento das verbas incontroversas. 13º salário, férias e imagem. E mais 200 mil pelo pagamento de 15% dos honorários. Enfim, isso é o custo, né, do processo para o lado de Lucas. Boa parte é que ele tem razão de pedir, razão judicial. Uma outra parte, um pouco menor, uma razão, entre aspas, sobre a minha régua, uma razão moral. E assim, ele vai brigar na justiça e a gente não sabe o final que vai levar. Fato é, mais um dano da gestão que ainda estava no Fluminense em 2017, e eu tenho trazido aqui vários desse tipo de assunto para a gente também entender o quanto que é duro o Fluminense ganhar mais dinheiro do que ele precisa gastar no ano para montar os times que está montando, e mesmo assim terminar o ano em déficit por causa das dívidas anteriores, e também para poder reforçar um ponto, que é outro motivo de eu estar trazendo sempre notícias aqui de cobranças na justiça de jogadores antigos. Por quê? É pra gente ter noção e não repetir os erros. Pra gente não repetir erro de contratar jogador e não pagar. Eu sempre falo isso aqui. O principal é pagar salário. Tá com salários em dia. Cara, você pode montar um time que vai brigar até a última rodada, mas com salário em dia é melhor do que brigar por um time, contratar um time que num ano vai ser 5º, 4º lugar e no outro vai ser rebaixado porque tá atrelado em dívida.
que é pra mim, na minha visão, o que tá acontecendo com o Atlético Mineiro agora em 2020. Acho que daqui a 2, 3 anos talvez a gente sinta o efeito. Talvez o Atlético Mineiro tenha uma Copa do Brasil a mais, tenha uma Copa Sul-Americana a mais, talvez, mas uma hora a conta vem também, né? Vamos falar do outro assunto. Eu falei da saída de dinheiro, agora tem que falar da entrada de dinheiro, que é Campeonato Carioca. Vai fazer Copa Sul-Americana, inclusive, saudade. Campeonato Carioca, a Ferj, segundo a notícia, né? Sempre bom, nesse caso, também citar a fonte. A questão de Lucas lá era a matéria dos repórteres que cobrem o Fluminense no Globoesporte.com. Agora é uma matéria do Gilmar Ferreira, na coluna dele no Jornal Extra, falando sobre o Campeonato Carioca. Ele diz que a Ferj já trabalha com a ideia de voltar o Carioca em maio. Lembrando, tá tudo paralisado, futebol, etc, até 30 de abril. Para maio a gente ainda não tem noção de como vai ficar tanto a sociedade como um todo, etc, mas também as proibições, né, o quanto vai ser proibido. Um fato será com portões fechados. Daí para mim, mesmo se o futebol voltar em julho, em agosto, esse ano, acho muito difícil que a gente tenha público nos estádios. E se tiver, vai ser com limitações absurdas, assim, de 300 pessoas em cada setor. Vai ser quase isso. Mas, enfim, a Ferj está querendo já abrir em maio. A preocupação da Ferj, a mesma que fez lá atrás, naquela reunião com os clubes na sede da federação, ter uma discussão com o Flamengo querendo que se jogasse, é sempre bom lembrar isso. Tava já num caos danado a cidade do Rio de Janeiro no domingo seguinte, mas na segunda anterior tinha presidente querendo que se jogasse naquela semana ainda para evitar um caos do futebol carioca, etc. E a mesma coisa que está acontecendo agora. O objetivo da Ferj, segundo o Gilmar Ferreira, é de que todos os times estão com problemas financeiros. Até na coluna dele ele fala que o Flamengo não tá, mas também é algo que eu estava conversando recentemente também com meu sogro, né, que é flamenguista, falando, olha, tem muito caixa ao Flamengo porque entra muito dinheiro, né? Lá entra muito dinheiro, mas os dinheiros que entram estão parando de entrar também, né? TV, sócio-torcedor, que com certeza diminui, bilheteria, esse dinheiro não está entrando tanto por lá. Você tem uma folha de 14, 15 milhões por mês, uma hora a facada vem. Mas sobre os clubes do Rio em geral, né, colocando Fluminense, Botafogo e Vasco no mesmo balaio, obviamente que a realidade financeira está complicada. E a volta desses jogos permitiria tanto a Globo transmitir jogos e poder pagar essa última parcela aos clubes, né, essa última parcela da cota que ela não pagou porque não está transmitindo o jogo, mas também, olhando pelo lado do Fluminense, teria um ônus nesse caso aí, que é jogar no Maracanã. No clássico contra o Vasco, o custo do Maracanã, que tem muita coisa errada nisso daí, custou 240 mil para poder abrir aquele estádio, para poder jogar sem público. Então não era catraca, não era bilheteiro, não era segurança de torcedor. 240 mil reais para poder utilizar o Maracanã num jogo sem público. Ou seja, não adianta muito o Fluminense, que teria que mandar um desses jogos no Maracanã, né, já que faltam 2 rodadas contra a Volta Redonda e Macaé. Um é o mando do Volta Redonda, outro é o mando do Macaé. Um é o mando do Fluminense, né, contra o Volta Redonda, e o outro contra o Macaé é o mando do Macaé. O Fluminense teria que mandar um jogo, pelo menos, no Maracanã e gastar isso, 250 mil reais. É um custo altíssimo, teria o ônus, e também teria a questão de jogadores voltarem de férias, você não poder dar a paralisação já para eles, teria que ter um tempo de treinamento antes. Não é tão simples isso assim também, não. A hipótese da Ferj seria voltar 2 semanas depois do dia 21 de abril, basicamente dia 4 de maio, né, que é o dia 4 de maio, acho que é segunda, né, 21 de abril vai para 28, enfim, seria ali por volta do dia 4, dia 10 de maio, entre esses dois aí, considerando que é 2 semanas depois do dia 21 de abril, bate numa terça, né, não faria muito sentido. A fala é de que não tem clássico nessas últimas 2 rodadas, e acabando as últimas 2 rodadas, o Gilmar Ferreira até escreve 3, né, que eu não entendi se faltam só 2, mas enfim, como não tem clássico, não tem nada, dá pra mandar tudo de portão fechado. E dentro do Campeonato Carioca a gente teria no máximo 5 equipes ainda envolvidas com o campeonato, né? Considerando que se o Fluminense não se classificasse para a semifinal, vamos falar logo a realidade, né? Teria no máximo 4 equipes, né? Teria ali 4 equipes envolvidas nos campeonatos, que seria Fluminense, Flamengo e os outros 2 que estivessem na semifinal da Taça Rio. Então isso faria com que os outros clubes, por exemplo, Cabo Friense, Resende, etc., clubes que já sabem que estão eliminados,
pudessem logo mandar todo o elenco embora e aí fazer com que o problema saia da FERJ, né? Que ao invés da gente ter um monte de jogador empregado e sem receber, a gente passa só a ter um monte de jogador desempregado. Afinal de contas, se o problema tá na minha mão, eu vou resolver o problema? Não, eu sou a FERJ, eu não resolvo problemas. Eu pego o problema, taco ele longe e falo que o problema não é meu. Enfim, saudações tricolores, até a próxima. E acho que ficou bem claro meu posicionamento sobre voltar ao futebol. Eu não vou encerrar agora não, vou falar só um negocinho mais. Pra mim, seria ótimo voltar logo ao futebol. Seria ótimo logo pro meu negócio, pro meu desejo como torcedor, com a saudade danada de ver o Fluminense fazer aqueles cruzamentos errados, de reclamar de Gilberto, etc. Mas seria ótimo voltar. O Raiz Tricolor tá perdendo audiência pra caramba, e perdendo audiência eu perco dinheiro, o negócio tá ficando um pouco prejudicado, seria ótimo voltar. Isso vendo pela ótica do meu negócio. Mas eu não vou me privar de ver pela ótica normal de que não é uma boa, como eu já exemplifiquei várias vezes aqui no canal e também nesse vídeo. Saudações tricolores e agora sim, até a próxima. Valeu!